Informação importante que a gente obteve agora com essa prisão, essa segunda prisão do Vorcaro, né, é que ele tinha de fato ajuda dentro do Banco Central, tá? Haviam elementos dentro do Banco Central que ajudavam o Vorcaro, inclusive um cara que foi diretor de fiscalização do Banco Central nomeado por Bolsonaro, o senhor Paulo Sérgio alguma coisa, Paulo Sérgio Souza. Ele foi diretor de fiscalização do Banco Central nomeado por Bolsonaro. E a gente sabe que agora ele não foi preso, tá? Ele foi afastado das funções e está sendo investigado porque aparentemente atuava como um consultor do Vorcaro. Mas tem um detalhe importante que tem que deixar claro nessa história. No momento do fato estudado nesse caso aqui, ele já não era mais diretor de fiscalização do Banco Central, tá? Ele já estava num cargo subalterno. Como é que funciona essa questão de diretores de fiscalização ou diretores do Banco Central? Né? São funcionários de carreira do Banco Central que são nomeados por um período, né, pelo presidente, e depois que eles deixam, que termina esse período como diretores, eles voltam a trabalhar no corpo normal de técnicos do Banco Central. Então ele passou a ser chefe adjunto de uma secretaria que tinha lá, ou seja, ele não estava mais no cargo indicado pelo Bolsonaro quando ele cometeu esses atos que foram suspeitos aqui. Tá? É importante fazer essa observação, porque você pode ter certeza que a esquerda vai fazer de tudo para jogar esse caso no colo do Bolsonaro, e o fato de que um ex-presidente, um ex-diretor do Banco Central, indicado por Bolsonaro, está sendo investigado, vai ser um prato cheio para ele. Né? Vamos entender o que aconteceu exatamente com esses diretores do Banco Central, porque, curiosamente, depois disso, no lugar desse diretor, entrou o Ailton Aquino, que também há algumas suspeitas de que ele teria, né, ajudado o caso do Banco Master. Né? Tanto que um outro diretor indicado pelo Bolsonaro é que teria bloqueado a venda, no final das contas, no final de 2025. Mas em 2025, esse Paulo Sérgio já não era mais... Paulo Sérgio Souza já não era mais diretor do Banco Central. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Rei Arthur I, B2 Invisível do Trump sobrevoando Brasília, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Então tá aqui, ó, o Vorcaro, além do grupo de WhatsApp, a turma, que ele conversava com os capanga dele lá, com um cara que algumas pessoas, eu não sei, pode ser que seja do DCM, né, do Diário do Centro do Mundo, né, não sabemos ainda, né? Mas enfim, além do pessoal que ele conversava lá para quebrar dente do Lauro Jardim e coisa e tal, ele tinha um outro grupo que ele conversava com 2 funcionários do Banco Central, tá? Aqui, ó. Os 2 funcionários são justamente o Paulo Sérgio Neves de Souza e o ex-servidor Bellini Santana. É ex-servidor ou ex-servidora? Bellini é nome de homem ou é nome de mulher? Eu não sei dizer. Segundo a decisão do STF, ambos atuavam como consultores privados de Vorcaro para assuntos relacionados ao Banco Central e recebiam propina para isso. Né? Veja, a pessoa que trabalha no Banco Central atuar como consultor, em tese, não é proibido, porque ela pode ser um consultor também nas horas vagas dela. Agora, se as decisões que ele toma dentro do Banco Central ajudam a pessoa que está pagando a, entre aspas, consultoria, aí é outra história, né? Se ela está sendo contratada como consultora, não em função do conhecimento dela, mas em função do cargo que ela tem dentro do Banco Central, isso é certamente muito preocupante. E eu não duvido que o Vorcaro tenha muita gente dentro do Banco Central, tá? Porque no final das contas, repara, né? Ele deu um golpe enorme, né? Um monte de dinheiro. Será que ninguém no Banco Central olhou para esse negócio? Ninguém achou estranha essa coisa antes da quebra final, né? Então tá aqui, ó. O documento cita também a simulação de um contrato de consultoria com a empresa Varajo, consultoria empresarial, para justificar os pagamentos a Bellini Santana. Né? De acordo com a decisão, há diversas comunicações entre Vorcaro e Souza, nas quais o banqueiro solicitava orientações estratégicas sobre a condução de reuniões institucionais, elaboração de documentos e abordagem de temas sensíveis perante autoridades regulatórias. Então, é lógico, isso é, sem dúvida alguma, muito estranho, essa história toda. Agora, tem que ver até onde é ilegal isso daqui, tá? Porque, de novo, você prestar consultoria, explicar como deve fazer, qual tipo de documento que deve fazer, não tem problema. A questão é, se do lado do Banco Central você também está ajudando a coisa. É no mínimo suspeito, né? Suspeito eu concordo que fica estranho pra caramba, né?
Aqui, ó, tá aqui a íntegra do fato que é apontado contra o Paulo Sérgio Neves de Souza, né? À época dos fatos, o Paulo Sérgio Souza ocupava o cargo de chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária, o DSUP do Banco Central do Brasil. Então é muito importante notar, esse cara aqui, ele foi diretor de fiscalização do Banco Central até 2023. Mas, na época dos fatos, na época que ele estava envolvido com o Vorcaro, ele já não era mais diretor. E ele foi indicado pelo Bolsonaro, tá? Ele foi indicado pelo Bolsonaro, ficou nesse cargo de diretor de fiscalização até o final de 2023. Lembra que o Banco Central agora ele tem autonomia, então os diretores eles têm mandatos fixos, né? Então, independente de quem é o presidente, o diretor continua. Então, esses diretores aqui ficaram até o final, esse particularmente ficou até o final de 2023. Tem um escalonamento, né, que vai substituindo os diretores paulatinamente. Alguns deixaram de ser diretores em 2022, outros em 2023, outros em 2024, outros em 2025. Agora, neste momento, em 2026, todos os diretores são indicados pelo Lula, né? O presidente do Banco Central e todos os diretores. Mas, esse ano, no final desse ano, alguns já deixam de ser diretores. Os indicados pelo Lula em 2022, né, no início de 2023, já deixam de ser indicados. E aí, né, vai se substituindo com o próximo presidente e coisa e tal. Então, essa é a lógica. Ele ficou no cargo de diretor, foi indicado pelo Bolsonaro e ficou até dezembro de 2023. E eu quero deixar claro uma coisa aqui, se o cara fez alguma merda, eu quero que ele vá pra cadeia mesmo, não tem nada, não estou defendendo o cara que não. Ah, porque foi indicado pelo Bolsonaro vai defender? Não, quero que o cara vá pra merda. Vai ser preso. Se fez alguma coisa errada, vai ser preso, né? O que eu quero alertar para vocês é o seguinte, enquanto ele foi diretor, indicado pelo Bolsonaro, não teve nada de errado ainda, não apareceu nada de errado ainda. Depois que ele deixou de ser diretor, que ele voltou ao cargo normal dele, que ele passou a ser chefe adjunto de departamento de supervisão bancária, aí que ele teve um envolvimento com o Vorcaro nesse caso. Havia envolvimento dele antes com o Vorcaro? É difícil de dizer. Lembra, em 2023 ainda não havia nada muito desabonador contra o Banco Master. Já tinha algumas pessoas que achavam estranho o crescimento muito rápido do Banco Master. Tinha muita gente que já se incomodava com o estilo Vorcaro de festas e viagens e não sei o que lá. Mas até aquele momento não havia nada que de fato deixasse claro que o banco tinha problemas, né? Foi só a partir de meados de 2024 que a coisa ficou explícita. Enfim, então é importante notar isso. No momento que aconteceu o caso aqui, ele já não era mais o diretor indicado pelo Bolsonaro. Os elementos informativos indicam que Paulo Sérgio prestava consultoria informal e contínua ao referido investigado. E, de novo, consultoria, em princípio, não é crime. Ele pode fazer isso, tá? Mas a questão toda né, se ele for um cara dentro do Banco Central responsável pelo caso do Banco Master, ele estaria certamente com um conflito de interesses aqui, né? Aqui, ó, fornecendo orientações estratégicas sobre a atuação do Banco Central em processos administrativos envolvendo o Banco Master. Ah, tá. Então isso aqui já está mostrando que tinha uma coisa errada. Porque ele estava orientando sobre os processos administrativos que estavam com o Banco Master. Ele, sendo funcionário do BC, ele tinha acesso a esses processos e, portanto, ele podia dar informações além do que um consultor normal poderia dar, né? Não é só o conhecimento dele. Ele estava vendendo aqui também o acesso que ele tinha dentro do Banco Central ao processo do Banco Master. Inclusive sugerindo abordagens e argumentos a serem utilizados em reuniões com dirigentes da autarquia reguladora. Em diversas ocasiões, o investigado encaminhou ao banqueiro recomendações específicas acerca de temas que poderiam ser levantados por autoridades do Banco Central em reuniões institucionais, orientando previamente as respostas estratégicas a serem adotadas. Aí, de novo, é uma questão estranha, porque o cara vender a consultoria, se ele tivesse totalmente isolado, não tinha problema nenhum. Né? Ele poderia dizer, olha só, é bom você falar dessa coisa, não falar dessa outra coisa, né? Do conhecimento dele. Agora, se ele está tomando essas informações a partir do que ele viu no sistema do Banco Central, aí, meu amigo, já não é consultoria, aí já é propina mesmo, já é corrupção, né? Consta também que Paulo Sérgio revisava minutas de documentos e comunicações institucionais elaboradas pelo Banco Master e destinadas ao próprio Banco Central, sugerindo alterações e ajustes antes da formalização dos documentos perante a autarquia. As investigações revelam ainda que Paulo Sérgio atuava como interlocutor interno dos interesses do Banco Master. Então isso aqui é outro ponto que aqui é ilegal também. De novo, um funcionário do Banco Master prestar consultoria para explicar o que ele faz e como é que é o melhor, o que é o pior, não tem problema.
Agora, se ele começa a usar o cargo dele no Banco Central para ajudar essa empresa, aí a coisa muda de figura, aí vira corrupção, tá? Buscando influenciar a análise de processos administrativos, fornecer informações sobre procedimentos em cursos, indicar estratégias e contornar dificuldades regulatórias enfrentadas, etc, etc, etc. Ou seja, é isso que está sendo acusado, né? Também foi identificado que Paulo Sérgio participava de grupo de mensagens com Daniel Vorcaro e Bellini Santana, criado para facilitar a comunicação direta entre servidores e permitir a discussão de estratégias no Banco Central. Além disso, os elementos investigativos indicam que Paulo Sérgio intermediava ou auxiliava em tratativas relacionadas a operações societárias financeiras de interesse do grupo econômico, chegando a mencionar potenciais interessados na aquisição da instituição financeira vinculada ao conglomerado, né? Em contrapartida à atuação descrita, há indícios que Paulo Sérgio tenha recebido vantagens indevidas associadas a interesses defendidos junto às instituições financeiras. Ou seja, não está muito claro ainda como que ele foi pago, tá? Ou seja, eles sabem que o Paulo Sérgio ajudava o Vorcaro, mas como é que o Vorcaro pagava ele? Não está muito claro. Mas há investigação de que ele receberia através de outras instituições, de mecanismos indiretos, estruturas financeiras destinadas a ocultar a natureza ilícita dos pagamentos. Não sabemos o que eles estão falando aqui, mas talvez a gente fique sabendo no futuro. Além de tais pagamentos, outro forte indício de que Vorcaro corrompia Paulo Sérgio pode ser identificado numa viagem à Disney. Está aqui, ó. Ele fala uma viagem que o referido servidor da Bacen faria aos parques da Disney, em Orlando, Disney e Universal. Vorcaro chega a comentar uma mensagem reproduzida que precisaria arrumar um guia para essas pessoas, né? Ou seja, aparentemente tinha, no mínimo, passagem para passear em Orlando ele tinha, né? Bellini Santana, a época dos fatos, Bellini era a outra pessoa, tá? Aparentemente Bellini Santana é esse senhor aqui, ó. Então é um homem, né? Beleza. O nome é estranho, né? Não é um nome muito usual, mas enfim. Nessa condição manteve interlocução direta e frequente com Daniel Vorcaro, controlador do Master, passando a atuar de modo informal e reiterado em favor dos interesses da instituição submetida à supervisão da autarquia reguladora. Os elementos reunidos nas investigações indicam que Bellini Santana prestava consultoria estratégica ao investigado, discutindo temas e coisa e tal. Aqui também, da mesma forma, meramente consultoria, se não envolvia ele usar os recursos do Banco Central, nem ele ajudar o caso no Banco Central, não tem problema. Mas o que evidentemente há indicação aqui é que é mais do que isso. Ele usava os sistemas do Banco Central, ele conseguia pegar informações do Banco Central e ele ajudava os pleitos dentro do Banco Central, né? As investigações revelam ainda que Bellini Santana revisava documentos, comunicações, não sei o que lá, integrou o grupo de mensagens com Daniel Vorcaro e Paulo Sérgio Neves de Souza, no qual eram compartilhados... Cara, sempre que eu vejo essa acusação, né? A pessoa participava de um grupo de WhatsApp, eu fico apavorado, cara, porque o pessoal vive me colocando em grupo de WhatsApp, eu saio, sempre que eu entro, eu saio, e muitas vezes eu entro e não falo nada, porque eu não tenho tempo de ficar no WhatsApp falando coisa. Já entendeu o problema, cara? Se você estiver num grupo de WhatsApp, você pode se ferrar porque você estava no grupo. Alguém te botou no grupo, tu não tá nem sabendo o que é aquela porra daquele grupo, e o pessoal vai te ferrar por isso. É meio apavorante esse troço, mas acho que nesse caso aqui deveria ter troca de mensagens e coisa e tal, né? Não é meramente estar no grupo, era a participar do grupo, né? Aqui, ó, nesse ambiente, o investigado manifestava esses documentos encaminhados pelo controlador e não sei o que lá. As investigações também apontaram que Bellini Santana demonstrava acompanhamento próximo de decisões administrativas e movimentações envolvendo o Master, mantendo o controlador do Master informado sobre temas relevantes nesse caso. Por fim, os elementos colhidos indicam que Bellini recebeu proposta de contratação simulada por meio da empresa Varajo Consultoria Empresarial, ou seja, pagariam essa empresa, que seria uma empresa de consultoria legítima, mas na verdade para simular essa consultoria ilegítima, né, essa ajuda que ele dava ali, né, e tudo era feito através do Fabiano Zettel, né. Hoje tem que pagar a primeira do Bellini, ok? O Vorcaro responde, ok. Isso aqui é o Zettel falando com o Vorcaro, né. Aqui, ó, na sequência de informações, Daniel Vorcaro reforça a importância do pagamento ser feito por outra pessoa, identificada como Leonardo Augusto Palhares, a fim de viabilizar a ocultação da propina. Mas veja, se o Léo pode pagar e reembolsamos no dia seguinte, bem importante isso, para não ficar ligado diretamente o Vorcaro ao pagamento desse pessoal, né?
Na verdade ia pagar o Léo e o Léo pagar ele, mas peço para ele pagar primeiro, né? Ou seja, o Léo vai pagar, o Léo é uma outra pessoa que ia pagar o Bellini e depois eles receberia de volta, né? Bellini cobrando, paga, claro, evidenciando ainda mais a natureza ilícita das vantagens recebidas, identificou o detalhamento da lavagem de dinheiro feito por Ana Cláudia a Daniel Vorcaro em troca de mensagens reproduzidas. Caramba, o celular do Vorcaro é uma mina de ouro, meu amigo. Tem muita informação aqui, vai dar muita merda esse tipo de coisa, né? Aí aqui tá o Léo, que foi o cara que foi usado para pagar o Bellini e outras pessoas, né? Tá ele aqui também na história. E a Ana Cláudia, que também teria sido usada nessa intermediação dessa coisa aqui, né? Ou seja, por enquanto, esse pessoal não foi preso, tá? Mas foram todos indiciados, estão todos sendo investigados nesse caso. Foram afastados dos cargos no Banco Central, temporariamente, né? Na verdade, eles já estavam afastados, o Banco Central, em procedimento interno, já tinha afastado ele, e agora a decisão do André Mendonça confirmou esse afastamento, né? De qualquer forma, isso mostra que o Banco Central tem problemas nessa história também, né? Não vai ser nada novo. E, repetindo, isso aqui aconteceu durante o governo Lula. Ah, mas o cara era diretor do Banco Central, foi indicado pelo Bolsonaro. Mas ele saiu dessa diretoria. Quando os fatos aqui estudados aconteceram, ele já não era nada. Ele já estava trabalhando no Banco Central como funcionário normal durante o governo Lula. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.